Segundo ano. Tudo bom? Tudo bom, gente? Tudo tranquilo? Na nossa última aula de língua portuguesa, meus amores, nós trabalhamos sobre texto instrucional, né? O que é texto instrucional? Vocês lembram? Falam aí pra mim. Isso, um texto que tem instruções, ou seja, passo a passo, como eu posso fazer executar uma ordem, né? Que executa uma ordem. Então, diante disto, nós temos aqui na página 18 de língua portuguesa um texto chamado O Buraco Mágico. Como você viu, em textos de instruções é comum a presença de imagens como diferentes objetos. Elas podem ser ilustrativas, servindo apenas como descanso visual, ou podem ser estratégicas com a finalidade de despertar o interesse do leitor ou de esclarecer as orientações apresentadas. Ou seja, então essas imagens aqui, que geralmente tem um texto instrucional, ela serve ou para facilitar a leitura, tem gente que só vai olhando e nem lê, né? Pode ser também para facilitar a compreensão do leitor, tipo assim, eu fiz um desenho e não ficou legal, mas quando eu olho na imagem eu consigo ver onde foi que eu errei, então isso serve para auxiliar, né? Ou a terceira opção, somente para chamar a atenção do leitor. O leitor vê, acha legal, aí ele vai executar, porque ele achou legal a ilustração, como vai ficar, né? Então, nós temos aqui o texto Buraco Mágico, que diz assim: este desafio simples é ideal para dar início a um show. Dê a um voluntário um pedaço de papel e uma moeda maior. Peça a ele que tente passar a moeda pelo buraco sem rasgar o papel. Quando ele desistir, mostre como se faz. Você vai precisar de um pedaço de papel 12 por 12, tesoura, 2 moedas de tamanhos ligeiramente diferentes. Você vai precisar preparação. Pegue uma moeda menor, coloque no centro do pedaço do papel e desenhe um círculo ao redor. Com a tesoura, corte o círculo com cuidado para fazer o buraco. Olha aí, a ilustração. Depois, dobre o papel ao meio. Coloque a moeda maior na bolsa formada pelo papel dobrado. Levante a folha e faça o movimento de juntar as pontas. Isso aumentará o tamanho do buraco. Continue juntando as extremidades até que o buraco fique grande o suficiente para que a moeda maior passe pela abertura e caia e rasgue o papel. E não rasgue o papel. Ela não pode rasgar. Você vai dobrando até a moeda passar. Isso que nós acabamos de ler é um texto instrucional, um texto que tem instruções. Aí nós vamos para a nossa atividade. Após a leitura do texto, responda as questões a seguir. Qual é a função desse texto que apresenta instruções? A tia Gisane já disse isso aí umas 2 vezes, será? Aí você vai escrever. A que público é destinado esse texto? Às crianças? Aos adultos? Aos mágicos? Aos bombeiros? A quem é destinado? C. As instruções são acompanhadas de desenhos ou fotos? Você vai escrever. 2. Assinale a alternativa que indica a função das fotos no texto. Dar um toque alegre ao texto ou auxiliar o leitor a entender as instruções? 3. Em preparação é hora do show, cada passo está numerado. A numeração, nesse caso, indica apenas a quantidade de ações a serem realizadas ou a sequência que elas devem ocorrer. Me digam aí vocês. Você conhece algum truque de mágica? Sim, eu conheço um. E vocês, conhecem? Ótimo, muito bem.
Então, vamos lá. Quero que vocês respondam. A Gisane vai colocar aqui a correção da atividade, mas eu quero que vocês respondam mesmo, depois corrijam, tá bom? Vamos lá? Vamos lá, correção. Qual é a função do texto Qual é a função desse texto que apresenta instruções? Orientar o leitor na realização de brincadeiras, como truque de mágica. Que público é destinado esse texto? A crianças. A instrução são acompanhadas de desenhos ou fotos? Fotos. A alternativa que indica a função do texto é auxiliar o leitor a entender as instruções. A numeração do caso indicada apenas a quantidade de ações a serem realizadas ou a sequência? Indica a sequência em que as ações devem se ocorrer, ok? Então, é essa a nossa correção da atividade de hoje.